Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero fazer uma análise mais detalhada sobre essa situação com vocês, aproveitar que eu estou em casa esses 2 dias, descansando da prova. Falar aqui um negócio para vocês, essa situação é grave. Eu tava conversando aqui em off com uma seguidora, e ela disse que chamaram a polícia, tá? Que parece até que teve boletim de ocorrência. Eu disse, parece, né? Conforme a conversa que eu tive em off aqui com a seguidora. Então veja. Aliás, eu tenho muitos contatos de seguidores, tá? O Instagram tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato comigo e seguir aí o canal. Vamos fazer uma análise, eu peço a sua opinião, deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Porque é grave, pensa se fosse você. Eu vou ler de novo aqui a reportagem e você tenta se colocar no lugar dessas pessoas. Vamos aqui. Os fiscais, parece aqui, pelo que está escrito aqui na manchete do Direção Concursos, que os fiscais, a fiscal falou o horário errado para as moças. Então, faltava aí 1 hora ou mais para terminar o tempo de prova e falou, olha, já vai terminar aqui a prova. Vocês têm pouco tempo. E aí começaram a jogar as notas as notas ali, as questões no gabarito de qualquer jeito, de forma aleatória. Em 1 hora dá para fazer muita coisa ainda. Pelo menos meia hora ali a pessoa consegue resolver as questões. E se a pessoa conseguir passar rapidamente para o gabarito, ela consegue ali. Pelo menos ela tem tempo. Em 1 hora a pessoa tem tempo. Se ela estava em dúvida entre 2 questões, pensa comigo. Eu estou aqui em dúvida entre A e D. Ora, em 1 hora eu tenho tempo para pensar sobre aquilo dali. É uma situação grave. Vamos ler aqui. Concurso TJ São Paulo. Confusão de fiscais atrapalha provas. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. As provas do concurso TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, foram aplicadas no último domingo 8. E diversas candidatas estão reclamando sobre a quebra de isonomia por conta do tempo de prova. Várias candidatas entraram em contato com a Direção Concursos para informar que os fiscais de prova comunicaram de forma equivocada que o tempo de duração das provas estava perto do fim, sendo que ainda faltavam cerca de 1 hora para o fim das aplicações. Um dos relatos expostos foi o que aconteceu aí, né, durante a aplicação das provas na Escola Estadual Professor Haroldo de Azevedo, na sala 16. Na ocasião, a fiscal de prova comunicou que haviam se passado 3 horas de prova e, pouco tempo depois, registrou que mais 1 hora havia passado, totalizando 4 horas. Vamos parar aqui. 3 horas depois, na verdade, teriam se passado só 2, concorda? Porque lá embaixo nós veremos que o relógio da fiscal estava desajustado. Quando haviam se passado 3 horas, na verdade haviam se passado 2. Já pensa o psicológico de quem estava nessa sala. Uai, mas já foram 3 horas? Como assim? Que na verdade tinham se passado 2 horas, porque o relógio estava desajustado. 1 hora depois, a fiscal foi lá e falou assim, olha, se passou mais 1 hora, quer dizer, agora já foram 4. E na verdade tinham sido apenas 3. Entende? Então para cada hora que ela dava, era 1 hora a menos que tinha se passado de verdade. Então veja que é grave. No momento que ela colocou lá 3 horas, só tinham se passado 2. No momento que ela falou que tinha se passado 4, só tinha se passado 3. Ainda tinha 2 horas. Olha, já mexeu com o psicológico da pessoa. A pessoa já começou a se acelerar. É isso, a pessoa já começou a passar as questões para o gabarito de forma acelerada, a resolver as questões de forma muito mais acelerada. Vamos lá. Após esse aviso, foi informado pela fiscal que faltavam 30 minutos para o fim da prova. E na verdade faltava 1 hora. Veja, o problema aqui não é que faltava 1 hora para a prova. Nesse momento aqui das 3 horas, que a fiscal falou assim, olha, faltam 3 horas, já se passaram 3 horas. Na verdade, só tinha se passado 2. Pensa você tá lá na sala, resolvendo sua prova, você olha e fala, como assim? Já se passaram 2. Concorda comigo ou não? A pessoa tomou um susto, eu acho. Aquilo já mexeu com a pessoa. Pô, o tempo tá passando muito rápido, então eu vou correr aqui. Eu vou resolver aqui de forma mais rápida.
O tempo está correndo contra mim. Veja bem, totalizando 4 horas. Após esse aviso, foi informado pela fiscal que faltavam 30 minutos para o fim da prova. Com isso, as estudantes presentes na sala se apressaram e precisaram marcar o gabarito de várias questões de forma aleatória, por conta da falta de tempo exposta pela fiscal. Após a primeira signatária do relato entregar sua prova, a fiscal noticiou, no mesmo instante, que eram 18h06 e as provas terminariam 18h13, tendo em vista que o início das provas foi às 13h13. Após a finalização das respectivas provas do concurso TJ São Paulo, as candidatas ligaram seus celulares e perceberam que a fiscal estava informando o horário errado, já que o horário marcado em seus relógios era de 17h17. Uma das candidatas se encontrou com a fiscal de prova, contou sobre o ocorrido e contatou a coordenadora. A coordenadora recolheu os gabaritos das concorrentes do relato exposto e averiguou a situação, onde constatou, segundo a reportagem, que o relógio da fiscal estava desajustado. Veja bem, o relógio da fiscal estava desajustado segundo o que está escrito aqui. A VUNESP, banca do certame, e o TJ São Paulo se propuseram a VUNESP, banca do certame, e o TJ São Paulo propuseram às candidatas a concessão de tempo adicional de 1 hora para a confecção de um novo gabarito. Eu não aceitaria. Imagina se eu ia voltar para a sala. Gente, eu não aceitaria em hipótese alguma. Isso aqui não tem lógica. Eu também não teria aceitado. Ah, não. Tá. E aquele tempo lá que eu analisei com vocês? Que a fiscal falou assim, olha, faltam 3 horas, quando na verdade já se passaram 3 horas, quando na verdade já tinham se passado 2. E depois, olha, já se passaram 4 horas, quando na verdade tinha se passado 3 horas. Isso aí já prejudicou as candidatas, os candidatos ali, de forma substancial. Só o fato de ter dito lá atrás que tinha se passado 3 horas, quando na verdade tinha se passado 2. A pessoa já começou a se preocupar e a se acelerar. Aí a VUNESP, banca do certame e o TJ São Paulo propuseram às candidatas a concessão de tempo adicional de 1 hora para a confecção de um novo gabarito. Mas foi prontamente recusada pelas candidatas por conta do cansaço e a quebra de isonomia. Eu alegaria o seguinte, falar, não vou aceitar e pronto. Não vou aceitar e pronto. E o prejuízo lá de trás, quando eu fiquei preocupado, desesperado, achando que eu estava ficando doido, porque o tempo estava passando rápido demais. E a quebra de isonomia em relação aos demais candidatos. A fiscal de prova também informou que daria acesso à ata do certame para as estudantes, onde informaram não terem recebido, né? Elas informaram que não receberam. O relato das candidatas pode ser conferido na íntegra aqui. Tem um relato aqui. Boa noite, professor. Fiz a prova TJ Capital em uma escola. Prova TJ Capital. A fiscal se equivocou e falou que a prova tinha acabado. Saí 1 hora antes. Chutei umas 15 questões por causa disso. Foi uma das 3 últimas da minha sala. E chegou a assinar o documento. Aquele documento dos 3 últimos. Agora veja. E os outros candidatos que entregaram? Porque veja, lá atrás ela não falou que tinha se passado 3 horas? Concorda comigo que muitos candidatos entregaram suas provas e foram embora? Será que eles não olharam? Em contato com a VUNESP, a banca revelou que está levantando e analisando toda a documentação da aplicação das provas do concurso TJ São Paulo. A VUNESP está levantando e analisando toda a documentação da aplicação da prova do concurso para escrevente do TJ São Paulo, relatórios de fiscal e coordenador, lista de presença e outros materiais. Pessoal, na minha opinião é grave, eu quero saber a opinião de vocês. É difícil anular o concurso, é difícil. Mas o mais justo seria aplicar a prova para as candidatas. Eu penso assim. Por outro lado, essas candidatas teriam mais tempo para estudar do que nós, que já fizemos a prova. Seria justo para nós? Isso aqui são perguntas que eu deixo. E eu peço a reflexão de vocês. Então veja. Na opinião de vocês, seria justo elas fazerem uma nova prova? Ou anular e fazer uma prova para todo mundo? Ou então, só elas fazem. Mas e se só elas fizerem? Elas não vão ter mais tempo para se preparar do que nós? São perguntas, eu não estou opinando ainda. Na minha opinião mesmo, deveria aplicar uma prova para as moças.
e não anular todo o certame, tá? Mas só opinião. Eu quero saber o que vocês... E claro, depois do devido processo legal, depois de toda uma investigação, provavelmente o tribunal já abriu uma investigação, a VUNESP também. Se não abriu, é muito provável que abram. Eu penso que vão abrir. Eu penso que vão investigar. E depois de toda uma investigação substancial, em que toda a verdade dos fatos for levantada, juntou toda a verdade, pegou testemunha, provas, sim, constatou o que realmente aconteceu, beleza. Tá provado o que aconteceu? Tá, está provado o que aconteceu, beleza. Então, nesse caso, na minha opinião, depois de tudo isso, o mais correto seria aplicar uma nova prova para as candidatas prejudicadas e não anular todo o certame, tá bom? Eu peço a sua opinião, deixe sua opinião aqui no vídeo. Grande abraço, valeu!